falei, Renato, vamos parar, Renato. Já são 2 da manhã, Renato. Renato, e agora o que a gente faz? Eu falei, Senhor, tem misericórdia, podemos parar nesse momento? E foi uma bênção. Eu quero dizer que para as coisas se realizarem em nossas vidas, é claro que nós temos os nossos afazeres, nós nos colocamos na brecha, jejuamos, oramos, pagamos um preço para que as suas vidas sejam abençoadas. É muito difícil para nós que exercemos esse sacerdócio estar aqui de pé. E tenha certeza que todos os dias o inimigo de minha alma tenta ceifar a minha vida. Vocês tenham certeza disso. E quando vocês escutam algo vindo de Deus, como ela escutou, Deus, Ele dá logo uma referência, Ele fala, Ele já mostra que é Ele falando. Imediatamente o Espírito Santo confirmou no seu coração e ela aceitou a palavra. Às vezes Deus tem uma palavra para cada um de nós, mas às vezes nós não estamos preparados para escutar naquele momento. Muitas das vezes nós temos que ser como as mulheres grávidas, que as mulheres digam amém. As mulheres digam amém. Não estou querendo dizer que vocês estejam grávidas, não. Mas a mulher, ela aguarda a vinda do filho durante 9 meses. Ela não tem um filho com 1 mês, nem 2, nem 3. Ela leva 9 meses. Porque é necessário que você ganhe carinho, amor, que você sinta aquele senso crescendo dentro de você. É assim também que Deus quer. Às vezes Deus quer que você vá caminhando, você vem vindo, você vem estudando a palavra introdutória, pregação, louvor, e Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo uma gestação contigo, preparando você para o momento do nascimento, no momento do nascimento da tua bênção, de Ele liberar algo profético na sua vida, de Ele te dar aquilo que você precisa. Aleluia, Deus não vai te dar nada incompleto. Deus não vai te dar nada incompleto. Porque Ele é um Deus verdadeiro. Ele fez o céu e a terra, a água, fez separação da água e da terra, fez o homem, fez a mulher, e tudo que Ele fez, Ele disse que era bom. Então Ele não vai te dar o que não é bom. Ele só vai te dar o que é bom e completo. Eu gostaria de chamar meu irmão Renato. Glória a Deus. Hoje eu estou bem servido de Renatos aqui. Ele vai estar expressando a sua alegria com um louvor para o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Gloriosa Paz do Senhor. Amém. É um motivo muito grande, irmãos, de alegria estar aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu estava falando com o pastor Jorge e a pastora Rosa, pessoas que são muito especiais na minha vida. Já há um tempo eu estou querendo vir aqui, não consigo. A pastora fez aniversário, não pude estar. O pastor fez aniversário, também não pude estar. Recebi convites para estar aqui em algumas festividades, mas tinha compromisso em outros lugares. E, irmãos, o meu coração ardeu em estar aqui hoje. Eu não ia vê-los. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um nessa noite. E quero oferecer, em primeiro lugar, esse louvor que eu vou estar entoando ao meu Senhor e também a este casal, o pastor Jorge e a pastora Rosa. E antes eu gostaria que você olhasse para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim para ela assim: Deus te escolheu para vencer. Glória a Deus. Deus te escolheu para vencer.
vencer. Se preocupa com o que você está passando. Presta só atenção em uma coisa. Deus te escolheu para vencer. Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Glorifique a Deus. Exalte a Ele. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um pouquinho primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Basta o tempo de sofrer já terminou. Aleluia, Jesus. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, aleluia. Pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Sempre glorifica o nome do Senhor. Pois o Deus que entregou a resposta da Daniel quando estava preso na cova dos leões é o mesmo Deus que está hoje aqui pra te dar vitória em nome de Jesus. Levanta a mão e receba. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Aleluia. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Aleluia, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Deus te escolheu pra vencer. Exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória.
vontade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai. Glórias a Deus. Podemos abrir nossas Bíblias agora. No livro de Malaquias, capítulo 3, estamos entrando nos dízimos de ofertas. Gostaria de pedir para que os obreiros pudessem já estar aqui na frente, para podermos tirar os dízimos de ofertas. Aleluias. Capítulo 3, um capítulo muito conhecido dos vossos amados, onde diz assim, capítulo 3, versículo 10: trazei os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vinde do campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje eu gostaria de falar outra coisa também. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, 12, diz também: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Mas Deus pede para que nós não venhamos perder o que nós trabalhamos com tanto afinco para o devorador, que nós venhamos ser dizimistas. Não venhamos roubar o Senhor nos dízimos, nas ofertas. Só quem é dizimista pode repreender esse demônio, esse devorador. Eu posso orar, posso jejuar, posso fazer campanha, mas se você não for dizimista, como diz o meu pastor, não tem jeito, filho. É você que tem que cumprir essa ordenança. Cumpra essa ordenança do Senhor, e você fará como aquela irmã do centro evangelístico. Você virá fazer aqui testemunhos, porque Deus vai abrir as janelas do céu para vocês. Amém? Gostaria de estar convidando as varoas, o Ministério de Mulheres em nossa igreja, para poder estar cantando um louvor durante o ofertório. Glórias a Deus. A nossa igreja é uma família. Aleluia. A nossa igreja é uma família. Glórias a Deus. Aleluia. O grupo Vencedores em Cristo convida a amada igreja para a Senhora, amém? Aleluia. O fogo do Senhor vai ser derramado sobre este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Fogo, santo, santo,
vocês soubessem que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. E que ao final do culto, após a pregação, esses envelopes que vocês pegaram, vocês preenchem o pedido do Senhor para suas famílias, coloquem ele dentro. E durante, se puder, se vocês puderem, será bom. Vem durante as 7 semanas aqui. Traga esses envelopes as semanas que nós vamos estar orando. E Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar a nossa fé. Amém? E no final nós vamos estar orando por isso pertence também. Glória a Deus. Agradecido seja o santo nome, Deus. Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. É um prazer poder estar aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, juntamente com a igreja, na abertura desta campanha. A campanha tem por tema, quem sabe o tema da campanha? Não ouvi. Como é que é o tema da campanha? Eu e minha casa. Amém. E é baseado, vamos ler esse versículo que se encontra em Samuel, em Josué, capítulo 24, versículo número 15, que diz assim, preciso correr, porque tem uma hora, né? Diz assim, 24, versículo 15, Josué renovando a aliança com o povo de Israel, ele diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode estar sentado? Amados, esse texto revela Josué levando o povo para um confronto. Josué estava confrontando e renovando a aliança do povo para com Deus, porque o povo estava dividido. O povo não sabia que a quem eles deveriam servir. E muitas das vezes, quando nós ouvimos falar em servir a Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é ofertar, dizimar, ir aos cultos e às programações da igreja, e muitas das vezes nos tornamos religiosos, porque cumprimos com as tarefas que a nossa denominação, que a nossa igreja coloca para que possamos cumprir. Josué então diz, vocês precisam saber quem é que vocês estão servindo. Ou vocês servem aos deuses dos vossos pais, que serviram no passado, aos deuses dos amorreus. Mas eu quero dizer uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Em primeiro lugar, eu preciso entender o que é servir. O que é servir? Alguém fala assim, vai ter um encontro de casais, eu vou precisar de pessoas solteiras para poder fazer o quê? Servir no encontro de casais. Então, qual é a função daquele que serve? É não deixar faltar nada, não é verdade? Não esperar ninguém pedir nada. Não é? Ele vai passar pela mesa, ele vai ver se tem água. Antes de você pedir água, ele já está enchendo o seu copo. Antes
serve precisa ter prazer em servir. Você não pode entender que servir a Deus é um peso, que fazer a obra de Deus é um peso, que fazer a obra de Deus é uma luta, porque quem está te ouvindo fala, mas que Deus é esse? Se no Salmo 122 está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se servir Deus é um peso, eu tenho que então estar triste quando for para a casa do Senhor. Mas acontece que na nossa mentalidade, servir a Deus é vir para o culto. Servir a Deus é vir para a vigília. Servir a Deus é vir para a consagração. Servir a Deus é estar aqui nas programações da igreja. Mas eu quero falar uma coisa. Servir a Deus, você pode e deve servir muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque servir Deus aqui dentro é 1h30, 2 horas, é mole, né? Aleluia, fala a palavra de mistério, né? Pula, roda, sapateia no poder, unção, aleluia. É mole. Aleluia, Deus. É mole servir a Deus aqui. Aqui todos nós parecemos anjos, só falta asa para a gente voar. Aleluia. A gente olha para o outro querido, amado, príncipe, princesa, eleito, escolhida. Irmãos, é uma bênção. Não tem aquela história que o garotinho falou, mãe, vamos morar aqui na igreja, porque na igreja papai é uma bênção, papai trata a gente bem, papai trata a senhora maravilhosamente, vamos ficar aqui. Porque nós pensamos que igreja são essas 4 paredes. Mas olha para quem está do seu lado de igreja, é você. Sou eu. Aonde você está, a igreja também está ali. Aí tem gente que fala assim, eu não posso ir na igreja com essa roupa, mas no mercado eu posso. Porque ele pensa que a igreja é 4 paredes. Se amanhã depois comprar uma outra propriedade, vem aqui e vai virar um bar, um restaurante. E agora? Isso aqui é um prédio onde nós nos reunimos. E nós precisamos ter essa mentalidade. Porque nós falamos aqui, o altar é santo. O santuário é santo, mas eu quero dizer que essa é uma mentalidade do Antigo Testamento. Por quê? Porque a arca representava a presença do Senhor. Aonde estava a arca, estava a presença do Senhor. E a arca ficava onde? No Santo dos Santos. Onde ficava o Santo dos Santos? No templo. A glória de Deus era revelada onde? Lá no templo. Mas eu quero dizer que hoje o templo é você, aleluia. Eu quero dizer que o templo hoje é você. Eu quero dizer que o altar, aleluia, aqui não é mais santo do que ele, olha, sabe por quê? Porque quem santifica o lugar sou eu. Não é o lugar que me santifica, não. A Bíblia diz que é onde pisar a planta do meu pé, o Senhor vai entregar como propriedade exclusiva minha. Então santo é você, não é o lugar. Você que é o altar, mas você também é oferta. Aleluia. Você é oferta. Servir a Deus, eu posso servir de várias maneiras. Eu posso servir com excelência, mas eu posso servir de uma forma relaxada. A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote Eli estava sobre Israel como sacerdote, sumo sacerdote, ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéia, que eles recebiam as oferendas, as ofertas, os sacrifícios. E como sacerdote, ele ia até o altar e sacrificava ao Senhor. Só que a Bíblia diz que quando vinha a oferta, ele pegava a melhor parte e pegava para ele. E a gordura, a pior parte, era para quem? Para o Senhor. Então servir a Deus
você serve na feira, você está lá na praia, nadando, pegando um bronze, aleluia. Você está servindo a Deus, aleluia. Aonde você estiver, você está servindo a Deus. Então hoje, eu quero falar sobre 5, diga comigo, 5 atitudes que revelam que eu e a minha casa servimos ao Senhor. 5 atitudes. Aleluia. A primeira atitude que revela que eu sirvo ao Senhor é o meu relacionamento conjugal. É o que, irmãos? Não ouvi. É o que, irmão? Relacionamento conjugal. A Bíblia comparou o relacionamento de Jesus, ou o casamento nosso, com o relacionamento de Jesus com a igreja. Os seus filhos precisam ver que vocês servem a Deus. Não é o culto da campanha da família? Não é a libertação da família? Então eu quero te perguntar, como é que teus filhos te veem? Como teus filhos te veem? Porque tem pais que na igreja é uma ovelha, em casa é igual Nabucodonosor. Os filhos, quando vê o carro do pai chegar, já começa a tremer. Ai meu Deus, ai, lá vem Nabucodonosor, vai mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais, e vai chegar, e vai cobrar, e vai xingar, e vai escravejar. Sangue de Jesus tem poder, só Deus sabe como é o seu relacionamento conjugal. Você está servindo a Deus no seu relacionamento conjugal? Você está dando honra à parte mais frágil, não fraca, nem desvalorizada, mas frágil. Quando você compra uma taça de cristal, está escrito, cuidado, frágil. Significa que não tem valor? Significa que é tanto valoroso, é tão importante, é tão delicado, que você precisa ter cuidado para conduzir, aleluia. Não é de qualquer maneira. Então o primeiro passo para você e a sua casa servir ao Senhor é o seu relacionamento conjugal. Você tem que fazer de tudo para você não brigar com a esposa. A esposa tem que fazer de tudo para não brigar com o marido. Se tiver que brigar, você briga com o obreiro, você briga com o pastor, você briga com o missionário, você briga com o cantor, mas não briga com a tua esposa, meu irmão. Mas tem irmão que é o contrário. A esposa fala assim, ah, amor, eu queria tanto ir no Boulevard, comer uma pizza lá na Parmê. Que Parmê, o quê? Tem lá um brutinho lá, pega lá do freezer e bota no micro-ondas. Aí o pastor Jorge liga pro irmão e fala assim, ô irmão, eu vou lá no shopping, pede comer pizza. Ô pastor, tô junto, tô aqui para servir o senhor. A mulher olha ele com a cara daquela e fala, oh meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Vai queimando esse meu marido. Não fala assim alto, né? Mas lá dentro ela fala, aleluia. Então você precisa entender o que, meu irmão? Que você vai brigar com todo mundo, menos com a sua esposa. Aleluia. Para de brigar com a sua esposa, irmão. Pior que briga de dia, aí de noite quer namorar. Vai virar encontro de casar de novo. Mas olha bem, o relacionamento conjugal é igual a conta bancária. Se você não depositar nada, irmão, quando você passar o cartão, vai botar assim, ó, saldo insuficiente, aleluia. Aleluia, Jesus. Então você tem que cultivar o relacionamento conjugal. Sabe por quê? Essa igreja não começa aqui não, a igreja começa em casa. Aleluia. Só que às vezes o marido xinga a mulher de tudo quanto é nome, briga que a mulher maltrata a mulher. Ele casou com a esposa, o que ele, menos que ele tem esposa, ele tem faxineira, passadeira, cozinheira, lavadeira. Chega na igreja, quando está perto da igreja, crava a mão da mulher. Vai dizer que sabe
sabe? Para todo mundo ver. Ai, que casal lindo. Ai, que casal lindo. Esse casal é o exemplo da igreja. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Diga comigo, eu sou a forma que forma. Segundo lugar, seus filhos precisam ver o tamanho do seu Deus. Qual foi a última vez que seu filho falou: pai, ora comigo? Qual foi a última vez que a sua esposa falou: meu marido, ora por mim? Porque você sabe qual é a prova de que o homem está na presença de Deus mesmo? É quando a mulher pede ele para orar por ela. É quando o filho consegue olhar para o pai e falar: pai, ora por mim, porque a tua oração Deus escuta. É quando o filho não ora assim: ó Deus de Abraão. É quando o filho: ó Deus do meu pai, ó Deus da minha mãe, aleluia. Porque eles conseguem ver a sua vida, a unção do Espírito Santo de Deus, e ver você dobrar o joelho e ouve a tua oração, mas ele vê a resposta de Deus indo na tua direção, aleluia. Se você quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor, você precisa permitir que o seu filho veja Deus, veja a prosperidade que tem dentro da sua casa, através do seu relacionamento com Deus. Agora eu te faço uma pergunta: qual foi a última vez que você orou junto com a sua esposa? Qual foi a última vez que você orou em família? Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? E aí a gente vem para a igreja e ainda canta: eu e a minha casa serviremos a Deus. Amor e vida. Ah, Félix, é antigo, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. servir a Deus. A gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não jejua, não tem altar de oração na nossa casa. Nossos filhos não nos vê prostrado com a boca no pó, buscando em oração. A Bíblia diz que Jó acordava de madrugada e Jó levantava altares pelo número de filhos. Ele tinha 10 filhos, porque ele falava: talvez meu filho tenha um pecado no seu coração contra o Senhor, e para que a ira de Deus seja aplacada, eu vou levantar um altar. E para levantar o altar tem que ter oferta, e para ter oferta tem que ser sacrificada. Irmão, nós precisamos fazer com que levante o altar dentro da nossa casa, e a nossa casa seja o melhor lugar para que os nossos filhos venham querer estar, meu irmão. Nossos filhos têm que ter prazer em estar junto conosco. Nossos filhos têm que ter prazer em servir a Deus, mas eles não podem chegar à idade de 17 anos e falar: eu nunca mais quero saber de igreja. Porque o filho cansou de ver o pai mandar orar e não orou. O filho cansou de ver o pai mandar ler a Bíblia e não lia a Bíblia. O filho cansou de ver o pai falar que não podia ouvir música mundana e viu o pai ouvindo música mundana. É, por aí, pai. Aleluia. Por aí. Como é que eu e a minha casa estamos servindo a Deus, irmão? Que conversa é essa? Sério? Que conversa é essa? Josué falou assim: olha, vocês têm que escolher quem vocês estão servindo. Nós gastamos mais tempo com as coisas de Deus ou com as coisas Jornal Nacional, novela, futebol, Globo Esporte? Só a gente vê. Aí vamos ver quem estão servindo. Por aí. Aleluia. Vamos ver quem nós estamos servindo, irmão. Se nós dedicamos mais tempo às coisas deste mundo. Colossenses 3 diz: portanto, se já ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são nessa terra.
Você sabe qual é a razão pela qual muito não tem prosperidade dentro da sua casa? Não é falta de dinheiro não, porque dinheiro não significa prosperidade. Fernando de Guerra tem dinheiro e não é próspero. Henrique Batista tem dinheiro e não é próspero. É verdade. Irmão, existe coisa que tem preço e existe coisa que tem valor. Seu filho não tem preço, mas tem valor. Sua família não tem preço, mas tem valor. Servir a Deus não tem preço, mas tem valor, meu irmão. Aleluia! Porque a prosperidade, ela obedece a 3 princípios. Primeiro, trabalho. Segundo, administração. E terceiro, fidelidade. Ninguém fica próximo sem trabalhar. Mas ninguém fica próximo sem administrar o que ganhou. E ninguém fica próspero sem reconhecer que a primícia, ela é do Senhor. Aleluia. Porque tem o dízimo, tem a oferta e tem a primícia. O que é primícia, pastor? Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Trazer a primícia e entrega na mão do sacerdote, e ele orará por ti, para que a bênção repouse sobre a sua casa. Aleluia. Dízimo é uma coisa, primícia é outra. Dízimo é 10ª parte. Primícia é a primeira colheita que eu faço. Primícia não é oferta, é gratidão. Então eu sou grato pelo pastor que eu tenho. Como é que eu agradeço ao pastor? Reconhecendo, dando a ele a primícia. Esse é outro caso, né, pastor? Já estou aqui misturando. Oferta não é dinheiro. Oferta é gratidão. Oferta é fruto de um coração agradecido. O irmão me ligou, um pastor, amigo meu, lá em Santa Maria de Jetibá. Sabe onde é isso? Espírito Santo. Terra onde só tem galego. Eu vou ser a atração quando chegar lá. Lá na Sé. Pastor, eu queria que você pregasse aqui dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro. Eu vou. Quais as suas condições? Aí eu botei, né? 2 passagens aéreas, porque eu trabalho, preciso chegar aqui para trabalhar. Translado do aeroporto até Santa Maria de Jetibá, que é 1 hora de carro. Um lugarzinho para poder dormir. E uma comidinha para comer. E a oferta, pastor? A oferta é fruto de um coração agradecido. Se eu estipulo a oferta, ela não é mais oferta, ela é cachê. Cachê é para quem vai se apresentar. Eu não vou me apresentar, eu vou para ministrar a palavra de Deus. Ela obedece esses 3 princípios. Por que muito não tem prosperidade dentro de casa? Diga comigo, por causa da infidelidade e também por causa da irresponsabilidade. Terceiro passo para você servir ao Senhor e a sua casa é o bendito não. É o quê? Bendito não. Não ouvi. É o quê, irmãos? Bendito não. Irmão, todo filho, toda esposa gosta e precisa de limites. Quando você não coloca limite, a ideia que tem é que você não gosta daquela pessoa. Você se torna irresponsável. Imagina uma criança de 5 anos pegar aquele Siena, hein? Aleluia, 2014, hein? Vovô, eu posso dar uma volta? Vai, meu filho. Você é meu netinho. Não tem nada que você peça e vovô não atenda. É ruim, né, irmão? Só que tem muitos pais que não sabem dizer não. E o não vai livrar seu filho. Aleluia. Das drogas, da prostituição, das grades. Porque o não é o limite que só é colocado por quem ama. Irmão, tem criança de pequenininha, manda os pais. Eu quero. Chantagem emocional.
os pais não, irmão. A Bíblia diz que aquele que não usa vara é envergonhado pelo seu filho. É importante, se você quer servir a Deus, você tem que aprender a dizer não. Você pode ter condição, mas diga não. Para quê, pastor? Para colocar um limite. Porque tudo tem que ter um limite. O obreiro tem que ter um limite, o dirigente do culto. Eu cheguei aqui e falei algo no ouvido do pastor, até que hora? É X horas, então tem que ter um limite. Pode estar caindo fogo do céu, eu vou parar. Porque tem que ter um limite. A obediência gera bênção e é a chave do sucesso. Diga comigo, a obediência gera bênção e é a chave do sucesso. Quando alguém fala não para você, é porque te ama. Você vai achar que não gosta de você. Mas eu vou falar aquele versículo bíblico. Tem coisas que você não entende hoje, mas mais tarde você vai entender. Tem muitos filhos que falam bem assim: graças a Deus, porque o meu pai disse não, aleluia. Eu vi uma jovem pregando e ela dizendo: bendito não, porque quando meus amigos queriam ir para o lugar, eu ia lá pedir a minha mãe falava assim não, e eu ficava triste, e todo mundo ia e eu não ia. Aí eu perguntava: mas por que, mãe, que a senhora não deixou ir? Porque você é diferente. Aleluia. Eu estou criando você para ser diferente. Aleluia. E quando eles vão, você está voltando. Quando você está voltando, eles estão indo. Você é diferente. Hoje, com 21 anos, ela é pastora daquele montão de gente que chamava ela para ir. Ela dizia: eu não vou não, aleluia. E hoje estão lá, são psicólogos, são pessoas que vão buscar no gabinete dela o quê? Conselho. Por quê? Por causa do bendito não que a mãe falou para ela. Aleluia. O não de hoje vai ser o sim de amanhã. E o sim de hoje poderá ser o não de amanhã. A menina começa a namorar, a mãe fala não, ela tema. Colocou debaixo de maldição. Quantos casais hoje que a mulher fala bem assim, não fala, mas pensa: ah, se eu tivesse obedecido a minha mãe. É verdade. Bem que minha mãe falava. Mas aí a menina acha que o pai é um Nabucodonosor, aí vai, casa com qualquer um, acaba casando com o faraó, que é pior. Nabucodonosor no final reconheceu que Deus era Deus, e faraó não, meu irmão. Faraó não teve jeito não. Se você quer servir na tua casa, se você quer entender que os seus filhos sirvam ao Senhor, aprenda a falar com ele o quê? Não. Mas também, essa é uma campanha de libertação e cura da família. Você precisa ter um dia da família. Toda semana você tem que tirar um dia para ser o dia da família, onde você se reúne e fala bem assim: o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos para Cambuinha. Fazer o quê? Vamos passar o dia na praia. Aleluia. Glória! Eu tenho que passar a Coca-Cola, né? Para poder ficar mais, né? Mais douradinho, não é verdade? Família. Na outra semana, vamos para onde? Passar o dia no shopping. Família. É verdade. Porque tem marido que não leva a família para passear. Sabe como é que ele leva a esposa para passear? Amor, sábado vamos passear onde? Vamos lá na igreja do pastor Sila Malafaia. Nesse passeio que a esposa vai. Só sabe. Vamos almoçar fora onde? Lá na igreja do pastor Jorge. Domingo a gente vai almoçar fora. A mulher está pensando que vai lá no Miguelito, né? Não, vamos lá na igreja do pastor Jorge. Você pode. Tem que ler. Você precisa investir na sua família. Sabe o que vai acontecer, irmão? Se você tiver um dia da família abençoado, os jovens da igreja vão te chamar para um lugar bom. Seu filho, não vou não. Não vou não, porque com certeza meu pai tem um lugar surpreendente para me levar. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Ele vai preferir estar com você do que com os amigos. Por quê? Porque você vai estar honrando a sua família. Você vai estar abençoando a sua família. E
Em quarto lugar, se eu quero servir a Deus, eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso fazer o que, irmãos? Temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É dar o primeiro lugar ao Senhor. Que lugar Deus tem na tua casa? Aleluia. Qual lugar que Deus tem na tua vida? Glória a Deus. Qual lugar que Deus tem no seu orçamento? Aleluia. Qual lugar que Deus tem nas suas prioridades? Às vezes o cara fala que reclama que não tem dinheiro para entregar o dízimo, mas compra cada celular, que, né? Cada celularzão, chega na casa do cara, aquela televisão de 52 polegadas, amém, pode ter até de 80, desde que não seja com o dinheiro de Deus. Porque fazer festa com o dinheiro dos outros é morte, não é verdade, irmão? Pastor Jorge vai pagar para nós agora lá no Estrela do Oriente, lá naquela churrascaria ali na Passarela do Coelho. Vamos lá, igreja, tudo por conta do pastor Jorge. É mole ou não é, irmão? Fácil. Tem gente fazendo assim com o dízimo e com as ofertas. Roubando de Deus e construindo a casa dele. Aí o devorador vai lá e manda um ladrão ir lá. Aí leva tudo. Ai, o sangue de Jesus tem poder, não sabe por quê. Ao invés de estar servindo a Deus, está servindo a Mamon. Sabe quem é Mamon? É o ministro da fazenda do inferno. Mamon é o ministro da fazenda do inferno. Você precisa entender que o quarto passo é temer a Deus. Aleluia. E o quinto passo e último de uma família, tem mais 5 minutos, que serve a Deus, é que quando os pais servem a Deus, os filhos acreditam no pai e os pais acreditam. Irmão, marcou 7 horas de parar, viu? A bateria, 25 minutinhos.